Não satisfeito em ter vencido a guerra constitucional contra o grupo de Bonifácio, Dom Pedro tomaria mais uma atitude. Desprezaria a amizade que nutriu com o patriarca da independência. Uma vez grandes companheiros, tanto estimados um pelo outro, agora se comportavam como inimigos. Vocês sabem que nesse meio tempo ele nomeia a Domitila como Marquesa de Santos. José Bonifácio diz, né, esse moleque desgraçado deu o título dela de Marquesa de Santos para nos humilhar. Ela pega a pátria dos Andradas, que ele chamava de Santos, e dá o título para aquela... Não preciso dizer, né? Ele usa uma palavra horrorosa. E ele ainda sugere qual será o brasão dela, né? Lá em Santos tem um lugar que tinha uma montanha com um formato meio esquisito que era chamado de pau grande. Ele diz o brasão dela tem que ser o pau grande. Então assim, o José Bonifácio fala isso, né? Deixa claro que ele não tem o menor respeito pela Domitila. Mas ela é nomeada Marquesa de Santos quase que numa provocação. Ela não era de Santos, né? A perda da amizade de Bonifácio não seria a única perda para Dom Pedro. Forçada a conviver com o amante do esposo na própria casa, Leopoldina sofreu calada em troca da estabilidade do império. Lembrando de tudo que aprendeu com sua família, manteve-se consciente de suas responsabilidades como imperatriz. Leopoldina resolve se fechar e amargurar em silêncio o desprezo do marido. O resultado seria uma profunda depressão e debilitação de sua saúde. Ela começa a passar mal no início de novembro de 1826. É chamado o médico que vai acompanhar ela o tempo todo. Ela escreve para o pai, pedindo para ele rezar por ela e pela criança que ela está esperando. Está tendo uma guerra na Cisplatina, né, que hoje é o Uruguai. Eles estão querendo independência e o Dom Pedro está com tropas e com uma esquadra para levar reforços para a Cisplatina. Ele vai atrasar essa partida até dia 23, quando ela tem uma melhora. Quando eles se despediram, o Dom Pedro e a Leopoldina, ela teria dado uma aliança para ele, que eram dois anéis que se juntavam. E aí um estava escrito Leopoldina e o outro estava escrito Pedro. E ela falava que os dois que tiveram desunidos na vida se pudessem se unir na eternidade, uma coisa assim. E que ela sabia que quando ele voltava, ela não ia mais estar viva. Dia 29 à tarde, ela tem uma piora de novo e ela não sai mais da cama. Os médicos até então estavam achando que o problema era a gravidez. E ela tem um aborto no dia 2. Quando ela tem esse aborto, eles ficam apreensivos, porque a criança que ela aborta, que está com quase 4 meses, o feto estava intacto. Era o corpo dela, já por causa da doença, expelindo a criança. Já era um processo de morte. E aí ela falece em 11 de dezembro de 1826, às 10h15 da manhã. Ela morre. Para que você tenha uma ideia, todas as catedrais do país tinham um monumento a ela, como se ela tivesse sido sepultada em cada uma delas. Ela era uma pessoa, assim, como ser humano, formidável, né? Era extremamente caridosa com todos. Foi a primeira mulher a assumir o poder supremo desse país. Ela foi a primeira pessoa, antes até do próprio Dom Pedro, a perceber, né, que o Brasil ele teria que ser um país livre. Ela, Leopoldina, vai ter conseguido ser amiga de Dom Pedro I, atestado de grandeza, de virtude. Ou seja, ela vai ter superado certas coisas. E certas coisas bem pesadas, bem drásticas. Como, por exemplo, o próprio convívio forçado com a Marquesa de Santos. Eu pude ver que eles eram muito mais do que simples iconografias, né, de museus, de livros. Eles eram seres humanos como nós, eles tiveram uma vida como nós temos hoje a nós. A popularidade de Dom Pedro estava deteriorada. Os conflitos políticos que ele se envolvia e o seu caso extraconjugal com Domitila fez com que o outrora tão benquisto imperador pela população brasileira tivesse a sua reputação manchada. Muito disso se deve à forma como ele conduziu não só o seu casamento, mas a sua vida pública. A partir do momento que ele se envolve com a Marquesa, a partir do momento que a mulher dele morre, a partir do momento que começa essa questão toda do poder entre ele e a Assembleia, essa queda de braço política,
E os jornais, o Repúblio, a imprensa em geral, ela vai desconstruindo a imagem do Dom Pedro e aí a população começa a detestá-lo. A perda da província cisplatina foi um motivo adicional para o crescimento da insatisfação popular. A guerra era detestada pelo povo brasileiro desde o início, em razão do sacrifício de vidas por uma causa perdida. E acaba que ninguém ganha, né? Tem mortes de todos os lados, a guerra é horrível. Você sabe que o Brasil ganha tudo no mar e a Argentina ganha tudo em terra e não consegue ter resultado. E aí que vem a intervenção, que dizem, né, que foi intervenção inglesa, mas a gente sabe que foi o seguinte: na verdade, os dois países queriam trégua já, porque, de fato, o perigo para o Brasil era que a Argentina invadisse o Rio Grande do Sul e Mato Grosso. E o perigo para a Argentina era o seguinte, que o Brasil tomasse toda a saída ali do mar. Então, assim, não era interessante para nenhum dos dois. Então, a ideia é que eles fizeram uma trégua aí, e aí que inventaram. Então, não é nem Brasil e nem Argentina, é o Uruguai. Porque tem aquele rio ali que é o Uruguai e acabou. O menino que cresceu sozinho no Palácio de Queluz se encontrava mais uma vez na mesma situação. Após a morte da esposa, Pedro percebeu o quanto havia a tratado de maneira desumana. Leopoldina era querida pelo povo. Sua popularidade se estendia a todas as classes. Amava seu marido incondicionalmente apesar de todas as decepções vividas. A saudade da esposa era motivo de grande aflição para Dom Pedro. Sua amante não conseguia fazê-lo superar os sentimentos que guardava. Um dia Domitila encontrou Pedro abraçado em um retrato da falecida esposa. Chorando, Pedro dizia que havia visto o espírito infeliz de Leopoldina e esbravejou: "Larga-me, sei que levo vida indigna de um soberano. O pensamento da imperatriz não me deixa." Após muitas insistências de Pedro, Domitila deixa o palácio definitivamente. Percebendo todos os seus erros, e como havia se tornado um homem que detestava, Pedro resolveu se tornar independente de suas velhas atitudes, começando por um novo casamento. Seus desvios amorosos repercutiram na Europa. Ao enviar emissário para o velho continente a fim de encontrar uma nova esposa, Pedro se frustrou ao receber notícias recusando seu pedido devido à sua má reputação. No dia 15 de outubro de 1829, chegava ao Rio de Janeiro a fragata na qual a nova imperatriz brasileira estava. Amélia de Leuchtenberg, nascida em Milão, impressionou ao esposo por sua beleza e cuidado com os filhos, que agora tomava conta. Um homem novo, amadurecido com as decisões que tomara na vida, Dom Pedro havia mudado seu comportamento. Uma vez promíscuo, agora a fidelidade com relação à nova esposa se mostrava resiliente, trazendo a normalidade de volta à vida pessoal do imperador. O Brasil estava independente e Dom João VI não podia mais contar com seu filho como sucessor do trono português. Dom João falece por causas misteriosas, restando a Pedro abdicar do trono em favor de sua filha mais velha, que estava a caminho de Portugal. Mas o irmão de Pedro, Miguel, tinha outros planos para o governo português. Acaba não dando nada disso certo. O Dom Miguel dá um golpe de Estado em Portugal. Essa filha que estava indo, a Maria II, que estava indo para Portugal, acaba sendo desviada para a Inglaterra e da Inglaterra volta para o Brasil. Quando ela volta para o Brasil, vem um monte de português junto. Tudo exilado pelo golpe de Estado do Dom Miguel. Aí começa a ter duas cortes no Rio de Janeiro. A corte brasileira e a corte da rainha, a Maria II, com todos esses portugueses em volta. O povo do Rio de Janeiro começa a achar que vai virar de novo colônia de Portugal o negócio. Com a corte portuguesa instalada no Brasil após o golpe de Miguel, a animosidade entre portugueses e brasileiros mais uma vez resultou em violentos conflitos. No Rio de Janeiro, faziam festividades para homenagear Dom Pedro, quando brasileiros atacaram os portugueses, quebrando vidraças e luminárias. Os portugueses reagiram jogando pedras e garrafas. O conflito durou 3 dias e ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. A Assembleia decide agir perante o caos e exige que Dom Pedro tome providências em relação aos ataques feitos aos brasileiros. Dom Pedro ignora o pedido. A revolução estava pronta. Em abril, de 1831, ele é obrigado a renunciar, porque assim, ele não contava mais com o apoio do exército
estava tendo uma revolta no Rio de Janeiro, por conta que achavam que ele ia acabar com a Constituição, uma loucura, uma loucura fomentada pela imprensa, que acabou levando a população à rua e pressionando ele para renunciar. O primeiro reinado acaba justamente porque Dom Pedro se vê esgotado. Ele já não tinha nenhuma liderança ao seu lado, ele já tinha contra ele todos os grupos possíveis, né? Mesmo dos fazendeiros. Ele quebrou, né? A economia também, enfim. E ele resolve abdicar. Na mesma madrugada, com roupas civis, acompanhado da esposa, Pedro parte para a Europa, entregando sua carta de abdicação para que seja lida aos brasileiros. Era a última vez que pisava na terra que havia se tornado independente por suas mãos poucos anos antes. Quando saiu do palácio, as crianças estavam dormindo. Pedro visitou os quartos de seus filhos e beijou cada um deles silenciosamente, mal contendo as lágrimas. Ele percebeu que ele não tinha condições de desenvolver a partir do zero um legado, enquanto que ele percebia que em Portugal era possível manter um legado já existente. O rei soldado teria pela frente sua última guerra. As batalhas de faz de conta que outrora fizera com o irmão se tornariam agora realidade. Protagonizando a mais longa e sangrenta guerra civil da história de Portugal, os portugueses que queriam uma constituição e liberdade viam esperanças em Dom Pedro contra Miguel, o irmão absolutista. Ele vai primeiro para a Inglaterra, da Inglaterra ele se estabelece na França, e na França ele começa a armar um plano para invadir Portugal e destronar o irmão, colocar a filha, que seria a legítima herdeira, no trono português, e voltar à Constituição, porque o Dom Miguel ele representa todo o atraso do absolutismo. Veio para a Inglaterra, recrutou um exército de 7.500 mercenários, mais umas centenas largas de voluntários portugueses que também entraram. O jovem que admirava os feitos militares de grandes generais e que nunca teve afeição aos estudos tinha personalidade valente. Pedro auxiliou feridos, construiu trincheiras, fez refeições entre os soldados e guerreou sob fogo pesado, enquanto homens ao seu lado eram alvejados e dilacerados. Ele está com um exército reduzido, que acaba sendo cercado na cidade do Porto. A proporção era tipo 1:1000, o exército dele para o exército do Dom Miguel. Ele enfrenta o cerco do Porto durante meses. O Dom Miguel ele tinha dado uma de Stalin, ele tinha matado todo mundo que ele achava que era liberal e tal. E quando, assim como Hitler, quando invadiu a Rússia, quase todos os melhores generais tinham sido mortos pelo Stalin, aconteceu uma coisa semelhante em Portugal, com referência a Dom Miguel. Dom Miguel não tinha muito militar bom do lado dele, nem diplomata, porque esses estavam todos do lado do Dom Pedro. Então o Dom Pedro, com um jogo de cintura, uma certa estratégia, ele consegue pequenas vitórias e acaba tomando Lisboa. Conquistou o país, depois de uma guerra civil que durou 2 anos, e quando ganhou, exilou o irmão. Foi e derrotou o Dom Miguel, organizou um exército, combateu e tudo. No mesmo ano em que assinou a rendição do irmão, a guerra cobraria o seu preço. Anos de batalhas incansáveis, pouco repouso, alimentação escassa, combinados com a tuberculose que infestava seu corpo, marcariam o fim da trajetória do homem que tornou o Brasil independente. Pedro voltou ao lugar que havia nascido, o Palácio de Queluz. As brincadeiras com o irmão e os gritos da avó agora davam vez ao agonizante leito de morte. Realizou pequenos encontros onde tomou suas últimas decisões. Deu conselhos e prestou homenagens a todos que julgava merecedores. Depois, decretou junto com deputados a maioridade de sua filha Dona Maria II, a tornando a rainha de Portugal. Por fim, pediu a ela que fosse enterrado sem requintes, em um caixão de madeira, como um simples soldado. Antes disso, houve mais um ato importante que completaria sua redenção. Dom Pedro I
é uma figura ímpar. Ímpar. Não só para a história do Brasil, mas também para a história do mundo, já que dentro de nossa peculiaridade, ou de nossas peculiaridades históricas, quem proclama a nossa independência é o mesmo herdeiro da colônia. Como Dom Pedro I vai ter amadurecido de seu primeiro casamento ao seu segundo casamento. Pouca gente sabe, mas ele vai ter uma morte precoce, uma infância precoce, uma adolescência e uma fase adulta absolutamente precoce. Tanto é que em um curto espaço de tempo ele vai ter passado por uma viuvez, vai ter 2 casamentos, vai ter proclamado a independência de um país, vai ter sido um homem que vai ter perambulado por diferentes conflitos, enfim. É uma figura que viveu uma vida turbulenta, a começar pelo próprio fato de que ele sai criança de um país e vem para outro. Bonifácio, exilado, estava vivendo isolado na França em condições muito precárias, pois o pequeno auxílio que o governo havia lhe prometido nem sempre era honrado. A última coisa que lhe havia sobrado era a companhia de sua querida esposa Narcisa Emília, que acompanhava o marido há quase 40 anos, em sua conturbada e memorável vida política. Em 1829, o casal recebeu permissão para sair do exílio e voltar ao Brasil. Era a esperança de uma nova fase na vida dos dois. De forma inesperada, restando apenas 2 dias para chegarem no Rio de Janeiro, Narcisa faleceu subitamente no navio. Os tempos eram difíceis para Bonifácio. A solidão e a tristeza assolavam o final de sua vida. Para quem viveu uma vida intensa como a dele, marcada por grandes sacrifícios e vitórias, esse não era o final premeditado. Pedro conhecia a dificuldade de ser imperador e acreditava que seu filho precisaria estar imbuído de valores que seriam os alicerces para se governar: honra, patriotismo e saber. Era preciso que a antiga profecia, em que o filho transcende o pai, fosse concretizada, e só havia um homem em que Dom Pedro poderia confiar o seu filho. Esse homem era aquele que foi seu mentor, seu antagonista e seu grande amigo, o único capaz de assumir tamanha responsabilidade. E o Dom Pedro escreve uma carta que parece uma carta um tanto comovente, né, de restabelecimento de amizade, que ele diz que não conhece nenhum cidadão mais honrado e nenhum mais patriota e mais sábio do que José Bonifácio, e que ele nunca encontraria paz, né, e tranquilidade de alma se José Bonifácio negasse o último pedido que ele tinha para um velho amigo, que era o de que ele fosse o tutor do Pedro, do Pedrinho, Pedro II. Senhor, a carta de Vossa Majestade veio servir como um pequeno lenitivo ao meu aflito coração, pois vejo que, apesar de tudo, Vossa Majestade ainda confia na minha honra e pequenos talentos para cuidar da tutoria e educação do seu augusto filho, o Senhor Dom Pedro II. Confie em mim, que nunca enganei a ninguém e nunca soube desamar a quem uma vez amei. Iguais votos de felicidade encaminha aos seus o meu sincero coração pelo soberano que foi da minha escolha e pelo meu amigo. Beijo as mãos de Vossa Majestade. José Bonifácio de Andrada e Silva.